Muito bem-vindo, seja bem-vinda ao Movimento Pretrafro, com o Eduardo Filho, aqui trazendo sempre novidades, bate-papo e fazendo também essa movimentação tão importante para todos nós que militamos nessa causa maravilhosa, que é do nosso povo negro, preto, pardo, negros e negras, unidos aí por uma sociedade, sobretudo, melhor. E neste movimento é importante você fazer parte. Então, compartilhe, olha aqui embaixo o nosso caminho aí para as nossas redes sociais. Então, entre agora, compartilhe, convide pessoas, porque hoje nós vamos bater um super papo com o nosso convidado de hoje aqui no nosso Movimento Pretrafro, Aloísio Nascimento. Aloísio, seja bem-vindo. Olá, Eduardo. Quero agradecer o convite. É uma honra poder participar com você, com vocês que nos assistem aí pelas redes sociais no Pretrafro. É um trava-língua mesmo, né? É um trava-língua, Pretrafro. Aqui, Movimento Pretrafro. Preta, Afro, Petrafro, né? E esse movimento, né? Que nós somos negros em movimento. Sempre. E o movimento negro também, que fazemos parte, você faz parte, e nós queremos saber tudo hoje, né, sobre a história, sobre a sua história, Aloísio. O Aloísio Nascimento, ele é formado em Serviço Social e Ciência Política, também é ator, então não vai ter dificuldade nenhuma hoje aqui de falar, de colocar, né? E cursa Relações Internacionais, possui especializações na área de Ciências Sociais e Administração Pública e atualmente está na presidência do Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial do Estado do Paraná, o CONCEPIR. Por isso, Aloísio, conta aí, de onde você vem, como é que começa a sua história com toda essa movimentação em relação, principalmente aqui, às questões de negritude no Estado do Paraná. Eduardo, é um prazer poder conversar com você, com todos, né? E falar um pouco da minha história, né? Eu comecei minha militância política desde o Grêmio Estudantil, no Grêmio do Colégio Estadual do Paraná, lá nos anos 90. E aí, né, eu sou uma pessoa que mora em Pinhais, sou um pinhaense. Pinhaense? Aqui do ladinho de Curitiba? Aqui do ladinho de Curitiba. Sim. Então, minha militância política começou ali na cidade de Pinhais, em 97. Me filiei a um partido político, em 2000 concorri ali à vice-prefeitura. E desde então, né, não parei mais, né? E a militância nossa, pretos e pretas, a questão afro, ela nasce conosco, não tem como, na sociedade como a brasileira, está aqui, na pigmentação da pele, né? Então essa militância ela é constante, permanente, né? Desde que saímos de casa sozinhos, né? Quando começamos ali no ensino fundamental, na primeira série, que você começa a ter os primeiros desafios, né? Os primeiros enfrentamentos, você já percebe que tem alguma coisa que te coloca de forma diferente dentro da sociedade. Então, é algo que a gente traz de casa, esse processo de defesa e proteção que os nossos pais nos ensinam desde criança, né? Então, é aí que a gente começa a militar, né? E tive a oportunidade, né, de já ter sido conselheiro em outras oportunidades. Militei ao lado do saudoso Basílio, Antônio Carlos Basílio. Isso, que foi um grande militante, foi conselheiro nacional, inclusive. Um abraço aqui para a mãe dele, né? Para a mãe dele, Dona Luzia, que foi militante, foi conselheiro nacional, né, do CNPIR. Basílio tive a felicidade de conhecê-lo quando estava nos bancos da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, quando cursava serviço social. Ele que foi um professor para mim, ele me introduziu no movimento estudantil, e é onde a gente, né, também travava essa luta pela inclusão racial dentro desse movimento social, que é um movimento também histórico dentro do nosso país. Você também é filho da PUC, então, Sou um filho da PUC. A gente fala todos aqueles que passaram, né? Eu também sou filho da PUC, trabalhei, estudei na PUC, é a Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Não é o que vocês estão pensando aí, não. Mas, Aloísio, como é que foi ser um estudante da PUC? Eu imagino que, assim, não tinha muitas pessoas negras, né, ali no banco, sentado, estudando. Como é que foi esse transitar teu? Porque a PUC, a gente sabe que tem um perfil também, infelizmente, que a gente ainda diz que é a ausência, né, dos negros e negras ao acesso à educação. E como é que foi essa sua entrada na PUC? Então, é uma história um pouco curiosa, porque infelizmente, né, a gente está falando do final dos anos 90, isso aconteceu em 99. E não tinha bolsa e cota ainda. Não tinha nem bolsa nem cota, então era raríssimo você encontrar
aí os negros dentro da Pontifícia Universidade Católica, né? Tanto como eu disse, num encontro casual, me deparei com o Basílio, mas tem um outro grande amigo aí que também é um grande militante, um grande advogado, Cristiano Dionísio, que também fazia parte desse grupo seleto de negros que estudaram na PUC, e mais algumas poucas pessoas que eu diria para você, e eu tive a felicidade, né, dentro da universidade, dentro do DCE da PUC, ao qual eu fiz parte por várias gestões, de permear vários cursos, né? Essa articulação política me permitiu conhecer a fundo vários cursos, né, e conviver com diversos estudantes. E assim eu digo para você que, olha, era realmente muito difícil, talvez um pouco mais de uma centena de negros e negras, pelo menos que a gente via circulando. Não posso precisar em números, que eu poderia ser leviano, porque eu não tinha acesso a essa informação, mas visualmente falando era muito pequeno dentro de um universo de 20 mil alunos, que é o que a instituição tinha naquele período, né? Até compartilhando contigo, eu me lembro quando eu comecei a trabalhar, isso acho que em 2006, lá na PUC, no prédio azul administrativo. Sim. Eu era um dos únicos negros, né, de fora, com cargo de gestão, trabalhando lá na PUC. Então, o impacto também foi grande, assim, acho que como você também, que lá esteve estudando, e nós observávamos mesmo a ausência, até em cargos basilares, mais braçais também. Tinha muito pouco. Imagino em alta gestão, né? Hoje mudou um pouco mais, sim, né? Hoje tem movimentos, tem grupos lá internos que fazem também essa incidência. E fora a questão das cotas, que foi um avanço formidável, não? Sem sombra de dúvidas, né? Eu estava militando naquele momento, né? Desse momento de transição, nós percebemos ali o que aconteceu em Londrina, em 2003, e foi, né, de uma forma positiva, acontecendo em diversas outras universidades do Brasil. Só para quem está nos escutando, o que aconteceu em Londrina em 2003? Fiquei curioso agora. Em 2003 foi né, Londrina, é importante nós ressaltarmos que a Universidade Estadual de Londrina, a UEL, foi a precursora, né? A universidade que iniciou esse processo das cotas, que foi o que alavancou todo esse debate, toda essa discussão na forma efetiva, né? O debate, a discussão evidente que já existia, mas ela foi a primeira a implementar, né? Então ela é um grande marco zero que agora está fazendo esse processo também, fazendo esse enfrentamento para implementar as cotas nas residências na área de medicina. É uma grande batalha que ela vai mudando, né, Eduardo? Ela vai mudando porque as demandas também se transformam, também mudam. E até para dar acesso em todos os cursos, exatamente, né? Eu vejo também que esse ano, até já esteve aqui conosco a Ana Paula e o professor Sérgio. Ana Paula, que cuida do Negres, ali interno da PUC, e tivemos a abertura pelo menos de uma vaga para cursos como medicina, como direito e outros, né, também, que supostamente, né, eram cursos que nós não tínhamos, né, acesso, e pela questão até de um compliance interno, de uma política interna, tanto, né, a PUC quanto também a Uninter, que fez um trabalho lindo, sim, da questão do acesso de cotas para quilombolas e indígenas, e isso ainda está sendo um despertar, né, Luísio? É muito, né, muito próximo, não temos ainda uma cultura implementada em todas as organizações de ensino, né? Infelizmente, nem todas estão organizadas dessa forma, né? Eu acho que é importante aproveitar a oportunidade e a sua audiência, Eduardo, deixar muito claro que a questão das cotas, elas são ações que a sociedade faz, né, para realmente trazer o equilíbrio social entre os grupos sociais que pertencem na sociedade. Eu sempre faço aí uma comparação, uma analogia com a questão econômica. Por quê? O governo tem uma série de incentivos fiscais, financeiros, que são subsídios, subvenções, para quê? Para determinados setores, para que aquele setor ele entre, né, tenha uma condição de equilíbrio dentro do mercado e assim possa propiciar melhores condições para aquele segmento do mercado e também, consequentemente, trazer benefícios para o contexto social. E esses benefícios, eles são, né, quando é fiscal, a gente está falando de dinheiro na fonte, exatamente. E para quê? Para ter um equilíbrio, para que a sociedade consiga fluir a questão econômica de forma interessante e importante para o nosso entendimento, para o nosso processo econômico, seja ele interno ou externo. Quando você aplica cotas, você faz uma avaliação.
especialmente no caso da população negra, que é 56%, segundo os dados do IBGE, da população brasileira, do Brasil. Uhum. Então, você observa que os indicadores colocam esse grupo social dentro, né, infelizmente, dos piores possíveis, mazelas, público de favela, carcerário, que não tem acesso à educação, que não estão em postos de lideranças, que não tem curso superior. O que você tem que fazer enquanto gestor, enquanto Estado? É prover ações para quê? Para gerar o equilíbrio. Uma sociedade feliz, alegre, uma sociedade de paz e justiça social é uma sociedade que os grupos que nela vivem têm um equilíbrio social. Então, quando você faz uma subvenção na economia, quando você trabalha com cotas, você está gerando equilíbrio para a sociedade. E quando você engana-se aquele que pensa que esse benefício vai se dar só para o grupo, no caso aqui, o grupo afro, o grupo preto brasileiro. Não, esse benefício é para a sociedade brasileira. Ele reverbera, né? Exatamente. Quer dizer, se você tem o beneficiário direto e os indiretos também. Exatamente. Então, ele vai, né, atingir toda a gama da sociedade, todo o tecido social acaba sendo contemplado com a ação dessa. Então, a gente tem que desmistificar algumas coisas que acabam, né, como eu disse, eu sempre falo, muita gente fala contra cotas, mas não vejo muita gente criticar os subsídios nem as subvenções. Eu sou favorável a subsídios e subvenções. Eu só estou dando um exemplo porque as pessoas não observam essas realidades que fazem parte do processo social de qualquer sociedade moderna no mundo. Né? Então, a gente tem que discutir isso e é importante aprofundar. Eu agradeço a oportunidade de falar. E é um bom diálogo, porque, de fato, né, a gente fala muito e eu, você, a gente andando por aí, as pessoas falam mas eu não concordo com cotas. Né? Só que não tem essa leitura, né, da importância também da dívida histórica, né, da reparação ainda que o Brasil precisa realizar. E, lógico, falando de todo esse processo, inclusive, de garantia de direitos, como você, né, trouxe, dessa, né, eu digo, inclusão, equiparação de igualdade racial, como é que nós estamos no Paraná e no Brasil em relação a questão da igualdade racial, ou inclusão, ou equidade, como preferir, né, Luiz? E também, né, você que vem dos movimentos, né, como é que tem essa sua percepção em relação, né, ao movimento negro e às suas demandas atuais? Bom, eu sei que é uma pergunta bem complexa, né? Mas... Sim, eu acho que o movimento negro, assim, tenho certeza, o movimento negro é um dos principais movimentos que que surgiram no Brasil. Né? Pode ter um movimento dos povos originários, que eu acho que ele é anterior, porque eles foram primeiros a serem oprimidos aqui no Brasil, mas o segundo é o movimento negro, né? Porque ele, desde que o negro foi capturado e escravizado na África, ele já começou a acontecer assim que ele atravessa o oceano e aqui chega. Então, é algo que ele está em constante transformação e ele está se adaptando e ocupando espaços diferentes da sociedade. Né? Antes ele ficava muito setorizado em determinados grupos políticos e ideológicos. Hoje não, hoje você tem essa militância, esse entendimento da negritude perpassando diversos espectros ideológicos da sociedade brasileira. Isso é importantíssimo. E precisa estar, né? Presente em todos os segmentos. Exatamente. Então, isso é importante. Acho que isso faz parte de um processo de amadurecimento do próprio movimento. E ele vem nessa pujança e conquistando uma série de questões. A gente tem aí uma das conquistas que eu julgo ser uma das mais importantes, por mais que a implementação dela ainda não está aquém daquilo que poderia contemplar de forma efetiva a população negra, mas não podemos deixar de negar esse reconhecimento via primeiro Supremo Tribunal Federal e depois ratificado na legislação eleitoral pelos partidos políticos, pelos nossos legisladores no Congresso Nacional, que é o recurso, né, eleitoral para uma espécie de reserva financeira, de recursos também de televisão para potencializar as candidaturas negras que estão candidatos dentro desses partidos políticos. Então, isso é um dos grandes avanços que nós tivemos, né, recentemente. Eu acho que a gente tem que observar essa questão que não é que fica passando. Eu falo isso porque, no meu entendimento, aí entra o cientista político, o partido político não tem muito valor, pelo menos para fora,
né? Não é isso que eu estou falando, mas a sociedade às vezes não olha muito bem os políticos e muito menos os partidos políticos. Só que o partido político, aí eu vou encher a bola dos partidos, é a instituição mais importante do país, porque através dele você nomeia o executivo, através dele você nomeia o legislativo, faz gestão, através dele você faz, né, a gestão que você está falando, mas você nomeia o judiciário. Nas casas altas, o judiciário passa tudo pelo legislativo, que acaba tendo origem nos partidos políticos. Então, é uma instituição muito importante e essa legislação acaba, né, por colocar a necessidade de você ter esses recursos. E você trouxe essa conotação porque geralmente as pessoas, né, acabam também fazendo a questão do voto e vai, acaba né? deixando. E os partidos políticos são muito importantes. E aí, trazendo essa realidade do Paraná, não tem como nós não colocarmos o Paraná como um exemplo dentro da política de promoção da igualdade racial do Estado do Paraná. Primeiro, que nós temos hoje um espaço de gestão no qual versa exclusivamente por essa política. Explica melhor para a gente. O que é isso? Uma Secretaria de Estado, no qual aqui é a Secretaria da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa, mas ali você ter um nome, né, ali, igualdade racial, é muito importante. Por quê? Porque você tem um olhar, né, direcionado para essa política pública, né, que no passado nós não tínhamos. Hoje nós temos essa política pública. A elevada secretaria. Exato, com status de secretaria. Status não, é uma secretaria. E você tem a condição, né, de articular as políticas públicas para essa população dentro do propósito do próprio governo. Isso é muito importante. E isso também gera um exemplo para municípios, para outros estados, para o país. Sem dúvidas. Eu acho que o Paraná, ele larga na frente, né? A gente vê, andando pelo Brasil, a gente pode perceber que existe esse diferencial dentro da política pública executada no estado do Paraná com outros estados até com a população negra percentualmente maior e algumas também quantitativamente maior, que não dispõem de uma política pública organizada, estruturada como a que nós temos aqui no estado do Paraná. Hoje, do sul do país, nós somos o maior estado com um percentual de população negra, né, Luiz? Exatamente, o maior estado. E isso, né, o governo entendeu a responsabilidade de ter um órgão para trabalhar essa política pública. Eu acho isso louvável, considerando que temos mais de 32% da população paranaense autodeclarada afro, para aqueles que pensam que no Paraná e em Curitiba não tem negros e negras. E agora, o Aloysio, enquanto presidente do Conselho Estadual da Promoção da Igualdade Racial do Paraná. Meu Deus, isso é muita coisa, né? E como é que estão esses movimentos, Aloysio? Primeiro, Eduardo, quero salientar a grande responsabilidade de estar, né, presidindo esse conselho, né? Porque até o próprio mito de você não ter negros no Paraná ocupando espaços. Tem muitos desafios. E também não ter o negro, né, as pessoas acharem que não tem negro aqui. E mesmo falando das pessoas daqui. Então é um grande desafio, né, a gente está à frente desse conselho, porém é uma grande universidade, porque eu tenho aprendido demais todos os dias, né, grandes vitórias, né, e aí eu aproveito a oportunidade de dizer que a gente tive a oportunidade de estar em Cianorte na última semana, e um evento maravilhoso, um primeiro encontro da região noroeste, da política de igualdade racial, né? Então, essa emoção muito forte, que isso é muito gratificante, você, né, vendo as coisas acontecerem. O trabalho, né, frutificar. Exatamente. E aí entra o que você bem colocou, né? Você tem essa iniciativa do governo do estado de ter essa secretaria, você acaba apresentando contra o estado para os outros 399 municípios. Olha, existe essa política pública, vamos trabalhar. Então, facilita muito, né, o trabalho. Com algumas dificuldades? Temos dificuldades, mas nós temos ali uma fresta, hoje pelo menos aberta, para que a gente possa, né, ter a dialogar condição sobre a pauta, falar sobre o assunto. Tem municípios que é muito mais fácil, tem municípios que trazem essas experiências maravilhosas, como a que nós vivemos em Cianorte, mas ainda existem as dificuldades, mas a gente está caminhando. Acho que eu sou um otimista, estou muito otimista com a realidade que hoje
o Paraná encara essa política pública e também faz o trabalho de enfrentamento a essa mazela tão grave que é o racismo, que é um grande mal da sociedade brasileira. Né, Você está falando desse mal, Luiz, como é que a gente faz para combater este mal estabelecido? Porque eu penso que falar de racismo também é falar, lógico, de todos os habitantes, de todas as famílias, porque grande parte, quer dizer, não nasce uma criança racista. Eu creio que ela acaba aprendendo, né, isso na primeira comunidade, que é a família. Né? E a partir disso, né, nós, também pessoas negras e não negras, porque também vejo que o racismo não é só uma competência, uma responsabilidade do confronto, do embate das pessoas negras. Nós não geramos racismo. Né? Mas como combater este mal na sociedade? Eu vou começar pelo final da sua pergunta. Nós não geramos racismo. Eu acho que é importante a gente deixar muito claro, aproveitar a oportunidade desse veículo de comunicação, de dizer, né, saiu recentemente uma decisão do STJ de que não existe o tal do racismo reverso. Está escutando aí? Não existe reverso. Né? Foi reconhecido por STJ que... Por que não existe? Porque para você exercer o racismo você tem que ter uma ação de poder de influência. Não é... Você pode caracterizar outras ações de preconceito, de algum tipo de injúria e tal, mas não o racismo reverso, porque não existe... Né? A população negra ela não tem essa condição de exercer o poder sobre o outro para que o racismo se materialize. Né? E até então, historicamente. Né? Você não vai ver... Não tem nenhuma pessoa que é impedida de entrar, seja em restaurantes caros ou hotel, como já aconteceu, porque a primeira lei de antirracismo foi por causa de uma pessoa que não foi proibida de entrar no hotel, de fazer o check-in mesmo sendo... Só por ser uma americana, né? Por ser uma pessoa negra. Então, isso nunca aconteceu no Brasil. Né? Uma pessoa branca passou por esse tipo de constrangimento. E hoje ainda as pessoas têm situações mais graves que acontecem até de tentarem impedir a pessoa de circular. Hoje utilizam de outros subterfúgios, fala que a roupa tá feia, fala que tem cara de mano, mas o que acontece... Isso aconteceu num shopping aqui em Curitiba, né? Você não pode entrar porque você está de calçolão, boné, a gente sabe exatamente do que se fala, né? Mas as perseguições nas lojas ainda acontecem. Você não vê uma pessoa branca sendo perseguida em loja, você não vê relato disso. Você não vê relato da pessoa ser confundida com o segurança, você não vê relato dessa pessoa ser... confundida com garçom. Confundida com garçom, ou ser levemente rejeitada numa vaga de emprego. Então, ou levemente, ou brutalmente. Brutalmente. Então, tem uma série de ações que acontecem de forma subliminar que o racismo opera dentro da sociedade. O racismo estruturado. Exato, mas ele está estruturado na sociedade. Então, isso não acontece com as pessoas brancas. Então, se você frequentar um determinado espaço, um restaurante, 5 estrelas Michelin, aqui no Brasil você pode causar olhares. Vão pensar, se você é um homem, vão pensar de qual grupo de pagode ele é. Ou ele é jogador de futebol, de basquete. Eles vão pensar essas coisas. Nunca pensar que ele pode ser um trabalhador, um empresário, qualquer outra coisa que não esteja nos estereótipos. Isso é racismo. Nenhuma pessoa branca passa por isso. Exatamente. Então, essa situação a STJ colocou, acho que para a gente poder refletir, né, sobre o que está acontecendo na sociedade brasileira, que esses pequenos avanços que parecem para muitos até tolos, mas eles têm uma importância simbólica muito grande. E aí eu vou continuar respondendo a sua pergunta. É assim que a gente combate o racismo, com pequenas vitórias, né, que é o ensino na escola para a criança, né, com na primeira infância, com ali uma metodologia pedagógica, e essas ações enérgicas que vêm da justiça, né? Com o pessoal militando nas ruas, gritando contra o racismo, mas principalmente com o trabalho irmanado entre pretos e brancos. Sim, exatamente. Que a gente vai conseguir realmente eliminar esse problema. Que não é um problema só dos pretos, não é um problema só dos brancos, é um problema da sociedade brasileira. Toda a sociedade, né, Luiz? Todos têm que se envolver, se responsabilizar por essa mudança, por essa transformação. Assim, a gente tem uma possibilidade, temos uma chance
de combater e vencer. Muito bem. Olha, assim, o tempo aqui passa muito rápido, né? Meu Deus do céu. E gostaríamos de ficar horas e horas e horas conversando. Nós vamos ter outras oportunidades, né, Luizio, de trazer também algumas outras pautas. Mas, Aloysio, né, eu queria também que você deixasse a sua mensagem para todos aqueles, né, negros e não negros, né? Lógico, do que é a sua vida, que é um testemunho, eu acho que assim como a minha também, de nós que somos homens e mulheres negras e negras que a gente, né, tem lutado, trabalhado, levado também, né, o processo educacional para letramento racial, para outras instâncias importantes, mas também, né, a sua mensagem, porque você é uma pessoa que foi além, que superou, né, que saiu da dita bolha, né, que muitas vezes nos fecha, né, e não nos deixa transcender, né, tanto no processo educacional quanto, né, como um gestor público, como um empresário, né? Então, quero que também você deixe sua mensagem para todos aqueles que estão nos escutando agora. Olha, Eduardo, eu acho que é muito importante e simples. Eu acho que nós temos que acreditar que o processo de transformação ele existe. Sim. E nós não devemos desistir, enquanto povo negro, enquanto povo brasileiro, de lutar por essa transformação, de lutar por esse respeito, por essa inclusão, né? E seguir sempre combatendo e enfrentando o racismo em todas as esferas, em todos os lugares, sempre. Muito bom. Muito obrigado, Aloysio Nascimento, conosco aqui participando desse podcast, Movimento Pretrafro. E ele é uma inspiração para a gente, né? Porque, né, a gente, escutando aqui, né, as palavras, também a história, né, é uma inspiração para que também você, que aí está nos escutando, a partir da história do Aloysio e de tantas pessoas maravilhosas que lutam, né, neste movimento, possa fazer esse movimento aqui, ó, movimento acontecer sempre. Compartilha, né, manda recadinho, manda like, dá like aí, quero ver os likes depois, né, Aloysio? Opa, like sempre é bom. Isso é bem importante para todos nós. E tem não sei se é um poeta ou se é um bispo que fala assim, sonho que se sonha junto. Não, sonho que se sonha sozinho é apenas um sonho, mas que se sonhar junto se torna realidade. Então que essa realidade seja presente, permanente para todos nós, uma sociedade mais justa, equânime e solidária para todos, inclusiva para todos, né? Que não tenha discriminação, nem racismo. Maravilha, Eduardo, é isso aí mesmo. Agradeço a Pretrafro. Estamos juntos. Valeu, pessoal. Tchau. Tchau, tchau.